A paz do Senhor, igreja. É bom nós estarmos aqui, adorando esse Deus maravilhoso, Deus forte, Deus tremendo. E esse rio está aqui. Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Versículos 23 em diante. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 7, verso 23, diz assim: Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juiz será estabelecido. Eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, muitos me perturbaram, e muitos em mim, meu semblante, mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Senhor, aqui estou. Toma-me em tuas mãos. Foi lida uma porção da tua palavra e usa-nos segundo o teu querer. Fala, meu Senhor, ao coração da tua igreja, pois nós queremos ouvir a tua voz. Teu é o poder, teu é o reino, teu é o domínio, para todo sempre. Amém
Podem sentar. Queridos, eu trouxe esse assunto porque esses dias eu estava no seminário e foi feita uma pergunta ao professor Alessandro. Por que determinados assuntos não se trazem à igreja? Por que assuntos como estes, e ele estava falando exatamente acerca das festas judaicas, é claro que aqui não tem nada a ver com as festas judaicas, e eu estava sentado ali como um secretário, né, dizer assim, atendendo os irmãos, e esta palavra entrou no meu coração. Nós precisamos falar mais sobre certos assuntos que muitas vezes nós não falamos, mas são tão importantes como todos os demais assuntos. E este assunto que nós vamos trazer, ele é um assunto escatológico. E é claro que não vamos entrar em muitos detalhes, mesmo porque o tempo não nos permite. Mas eu senti uma responsabilidade, como pastor, de trazer esses assuntos. O pastor Alessandro explicou, teve outros dentro da aula que também falou alguma coisa, mas isso bateu no meu coração. Eu senti o peso da responsabilidade. Porque há muitas coisas no Antigo Testamento que não são faladas. Mas, sem delongas, eu quero dizer aos irmãos que este assunto, ele está dentro, como eu já disse, de um assunto escatológico. Não vou puxar do início, mas o texto em que nós lemos fala de um quarto animal. E está dentro de um contexto aonde tem mais 3 animais anteriores. Este capítulo de número 7 do livro do profeta Daniel também é um capítulo que eu vou dizer assim, paralelo ao capítulo de número 2, que fala a respeito de um sonho profético que Deus deu ao rei Nabucodonosor. E este sonho fugiu da sua mente, e ele queria saber o sonho e também a sua interpretação, e aí Daniel entra em cena. Então ele é um sonho profético, porque Daniel diz para o rei: olha, aprove a Deus mostrar a ti o que acontecerá nos finais dos tempos. Observe bem que quando Daniel dá o sonho e a interpretação ao rei Nabucodonosor, Daniel ainda é bem jovem. Não sei quantos anos ele tinha, talvez uns 20, 25, 22, 23, não sei. Mas ele era bem jovem. E o sonho de Nabucodonosor, o sonho profético, era que ele via uma estátua que tinha cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro.
Os anos se passam. Daniel agora está, não sei com quantos anos, mas também já não é mais nenhum garoto. Porque no capítulo 7, Deus dá esta revelação a Daniel. E é exatamente no primeiro ano do rei Belsazar. Isso significa que já estava próximo ou prestes a acontecer a conquista da Pérsia sobre Babilônia, provavelmente. Porque no primeiro ano do rei Belsazar, Daniel ele vai dormir, vou chutar aqui talvez uns 60 anos, porque o período de cativeiro era de 70, então vou chutar aí uns 70 anos de idade, mais ou menos. E ele vai dormir e Deus então dá a ele um sonho, e nesse sonho uma visão. E a visão que ele tem, ela é uma visão paralela ao sonho profético de Nabucodonosor. Ele diz, no seu sonho ele vê um leão, e esse leão ele tem 2 asas de águia, e o segundo animal que ele vê é um urso. E este urso, ele tem na sua boca 3 costelas. E o terceiro animal é um leopardo. E este leopardo, ele tem 4 cabeças e também tem 4 asas. E o quarto animal, que é o que nós lemos, Daniel, na sua visão, não consegue comparar esse animal com animal nenhum da face da terra. E ele diz que esse animal é terrível, ele é espantoso, ele é muito forte. E aí depois vem a interpretação. Tanto a cabeça de ouro quanto o leão, ele representa Nabucodonosor, o imperador babilônico. Porque Deus ele tem um propósito. O propósito de Deus é trazer juízo sobre o reino do sul. Na realidade, o reino do norte já tinha sido levado para a Síria. Mas a intenção de Deus agora é trazer juízo sobre o reino do sul, ou seja, Judá. E Deus então vai usar exatamente a Babilônia, ou seja, na visão profética, no sonho profético é a cabeça de ouro. E na visão de Daniel é o leão com asas de águia. Cabeça de ouro fala de poder, de autoridade. Leão, considerado o animal, rei dos animais. Ele tem sobre si 2 asas de águia. A águia também é considerado o rei das aves, porque ela voa muito alto, ela tem uma visão longa. E Deus então está trazendo juízo sobre o reino do sul. E Nabucodonosor, ele invade Jerusalém em 3 etapas. Deus agora começa a traçar o seu juízo. Deus agora começa a cumprir o seu juízo. E ele então, no ano 605 antes de Cristo, ele faz a primeira investida em Jerusalém. E aí então ele leva cativo para a Babilônia, eu costumo chamar de a nata de Israel, ou seja, do reino do sul.
Vou falar Reino do Sul para não confundir com o Reino do Norte. Ele leva a nata do Reino do Sul. No ano 597. 597. Ele faz a segunda investida. E nessa segunda investida, ele leva os profissionais, sacerdotes, ferreiros, valentes. E nesta segunda leva, porque na primeira leva foi Daniel. Daniel foi profeta no palácio. Na segunda leva, ele leva consigo um homem também muito importante, que tornou-se um profeta. Ele era sacerdote, filho de sacerdote, Ezequiel. E ele não exerceu a sua função de sacerdote, mas Deus o chamou como profeta às margens do rio Quebar. Enquanto Daniel profetizava no palácio, Ezequiel profetizava entre o povão. E a terceira leva no ano 586 a.C. Aí foi uma destruição total, aonde Nabucodonosor queimou, destruiu toda Jerusalém, queimou o templo, enfim, a cidade, enfim, destruiu tudo. Deus está agora aplacando o seu juízo sobre o Reino do Sul, ou Judá. O tempo passa, Daniel está nessa. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel recebe uma revelação, uma visão no capítulo 7. E o tempo vai passando. 70 anos está determinado sobre o teu povo, sobre Judá, sobre o Reino do Sul. E no período do rei Belsazar, Belsazar é aquele que um dia dá uma grande festa. Claro, isso foi depois da visão de Daniel. Dá uma grande festa e manda buscar as taças, os copos, os utensílios sagrados que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e colocou na casa do Deus babilônico. E ele manda chamar, manda buscar aquelas taças, aqueles copos, e ali ele bebe, come, enfim, usa. E Deus então resolve castigá-lo. E aí então, quando eles estão bastante embriagados, bastante bêbados, aparece aquela mão e escreve na parede: Mene, mene, tekel, farsi. Pesado foste na balança, achado em falta, passou de ti o reino. Ninguém dava interpretação, então foram buscar o idoso Daniel. E Daniel trouxe a interpretação, leu a escrita e trouxe a interpretação. Eu acho interessante que nenhum sábio da Babilônia, nenhum homem pôde decifrar ou ler o que estava escrito naquela parede estucada. E naquela mesma noite, o Império Medo-Persa, agora o segundo império, ele invade a Babilônia e toma a Babilônia. Quem era o Medo-Persa? No sonho profético de Nabucodonosor, ele era o peito de prata, o peito e os braços de prata. Era uma coligação da Média com a Pérsia. A Média tinha como soberano Dario, ou Dário, eu costumo falar Dario. E a Pérsia tinha como soberano Ciro.
aquele homem a quem Deus o chamou antes mesmo de nascer, e deu a ele uma determinação para que ele construísse a casa dele, ou seja, para que ele construísse a casa do Senhor. Deus deu esta obrigação, esta determinação. Quem é o Império Medo-Persa? O Império Medo-Persa, na visão, no sonho, visão de Daniel, no capítulo 7, ele é o urso, um animal forte, um animal que tem na sua boca 3 costelas, segundo os estudiosos. Essas 3 costelas simbolizam, tudo isso é simbólico, tá, irmãos? Ela simboliza a Babilônia, ela simboliza a Lídia, e ela simboliza a Síria. E este animal muito forte, ele vem conquistando tudo aquilo, todos os reinos que ele poderia conquistar, ou que Deus entregou nas mãos dele. Eu quero dizer que Deus está no controle. Eu quero nesta mensagem exaltar a Deus. Observe bem que Deus está fazendo juízo contra a nação. O Reino do Sul, o Reino do Norte já havia sido feito quando foi levado pela Síria. Por que que Deus está trazendo juízo sobre o seu povo? Por causa do pecado do povo, por causa da maldade do povo, por causa da idolatria do povo, por causa da subjugação. O povo subjugava os mais ricos, os mais pobres. E Deus então agora estava trazendo juízo. Porém chegou o momento em que Deus agora tem um outro propósito. O tempo determinado de passar na Babilônia, segundo o profeta Jeremias, era de 70 anos. E Daniel entendeu muito bem, por isso ele foi orar ao Senhor. E aí Deus então dá uma outra revelação a ele, falando a respeito das 70 semanas, que são semanas de ano, mas isso é um outro assunto. Ele entendeu. Agora Deus está apanhando o seu povo e trazendo de volta, porque a cidade de Deus, o templo de Deus, a cidade está destruída, o templo está destruído, e Deus agora chama Ciro, rei persa, para reconstruir, para reformar, para trazer à vida novamente aquela cidade que havia sido queimada por Nabucodonosor. Deus então agora chama Ciro. E aí então envia Zorobabel com homens que queriam ir, porque muitos já tinham a sua vida na terra dos caldeus. E aí Zorobabel voltou para a reconstrução dos muros, reconstrução da cidade, reconstrução do templo. Na realidade, Zorobabel saiu para reconstruir a casa de Deus. Depois Neemias construiu os muros, enfim. Depois Esdra para poder inaugurar o templo, mas é outro assunto. Eu quero ficar aqui exatamente nesse texto que nós lemos. Então agora observe bem que Deus faz juízo enviando o primeiro animal, que era aquele leão. Agora Deus está trazendo de volta para a reconstrução da cidade, reconstrução do templo. Deus está agora trazendo o rei Ciro. E o tempo passa. Mas depois chegou um período em que houve a necessidade
de Deus trazer um outro império. Então observe bem que o texto que nós lemos fala do quarto império. Então nós falamos do primeiro, falamos do segundo e entramos agora no terceiro império. Qual é o terceiro império? O terceiro império é o império grego ou macedônio. Ele é representado no sonho profético de Nabucodonosor pelo bronze, pelo ventre de bronze. E no sonho, visão de Daniel, ele é representado por um leopardo que contém 4 asas de ave. E estes símbolos, eles falam exatamente a respeito do Império Grego. O Império Grego, ele teve por soberano Alexandre o Grande, que agora conquista a Pérsia. Agora ele vem conquistando. Observe bem que os reinos, os impérios vão passando de um império para outro império. Eu acho interessante que Deus revela a Nabucodonosor o que seria no período dele, depois do período dele, até os finais dos tempos. Observe bem que Deus revela a Daniel o que seria até os finais do tempo. A Nabucodonosor, Deus revela o lado político. Mas a Daniel, Deus revela o lado espiritual. E eu acho interessante que Daniel, esse reino, esse império, agora também chamado de Império Grego, ele é um império rápido. Observe bem que o leopardo, ele tem 4 asas, e as asas, elas simbolizam a velocidade. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele começou a conquista aos 20 anos de idade. Em 10 anos ele se tornou o grande imperador. A história secular fala dele como o Magnífico. Em 10 anos ele conquistou todo o seu império. Há um propósito. E eu acho interessante que ele veio a óbito aos 30 anos de idade, ainda muito novo. E segundo os estudiosos, ele morreu de morte não por batalha, mas por uma enfermidade. E esta enfermidade levou ele a óbito. E eu acho interessante que o leopardo, quanto às asas, falam de velocidade. Mas uma coisa me chama a atenção, é que esse leopardo, ele tinha 4 cabeças. E estas 4 cabeças, elas falam de 4 generais que Alexandre o Grande tinha. 4 homens guerreiros que estavam com ele nas batalhas. Eles costumavam fazer batalhas relâmpagos, surpresas. E com a morte de Alexandre o Grande, esses 4 generais dividiram o reino. O império não deixou de ser um império. Porém, esse império foi dividido em 4 partes.
Se a minha memória não estiver falhando, Lismaco, Nicanor, Seleuco e Cassandro. Um ficou com a Macedônia, o outro ficou com a Ásia Menor, o outro ficou com a Síria. Síria, não é a Síria, é que eu falei rápido, juntei tudo. Um ficou com a Macedônia, o outro ficou com a Ásia Menor, o outro ficou com a Síria e o outro ficou com o Egito. Queridos, tempos difíceis para Israel foi nesse período. Muito difícil. Ora, a Síria conquistava a Palestina. Não passava muito tempo, o Egito conquistava da Síria a Palestina. E o povo de Deus ficou nesse joguete. Uma hora estava sob o domínio da Síria, outra hora estava sob o domínio do Egito. Até que levantou-se um homem chamado Matatias, da família dos Macabeus. Queridos, observe bem a trajetória do povo de Deus. Por causa do seu pecado, por causa da sua vaidade, por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, um povo que era para ser como cabeça e não por cauda, um povo que tinha tudo para ser sempre abençoado, acabou por não observar a lei de Deus dada através de Moisés. Foram parar na Babilônia, retornaram com Ciro, mas agora estão nas mãos da Síria, ora na mão do Egito, agora no Império Grego. Quantas crianças morreram? Cada vez que começavam a conquista, a Palestina lutava, havia muitas mortes. Quantos investidas relâmpagos trouxe a morte de muitos idosos. Israel sofreu muito, até que este homem chamado Matatias tomou a decisão de lutar em prol do seu povo. Após batalhas sangrentas, ele até conseguiu. Conquistou uma independência por um pouco mais de 100 anos. Até que, traído por seus próprios companheiros, agora dinastia dos Macabeus, Matatias, os filhos já haviam falecido, já havia entrado outros, ainda que da mesma família, mas sobrinhos, enfim. E agora está chegando próximo ao Império Romano. É o quarto animal. Ele é terrível. Ele é espantoso. Ele é muito forte. Não sou eu quem digo, foi a Escritura quem falou. Ele é cruel. E aí, o povo judeu, Reino do Sul, vou ficar com o judeu. O povo judeu, agora, um dos líderes macabeus, coloca no poder um idumeu. E esse idumeu,
ele entregou o reino. Ele entregou aquela liberdade, porque eles conseguiram por um pouco mais de 100 anos ficar livres. Ele conseguiu. Ele entregou ao Império Romano, que estava em ascensão. Ainda não estava no seu auge, mas a Roma estava começando a conquistar as nações. E este Idumeu entregou os judeus. Quem eram os idumeus? Quase meus irmãos, mas eram irmãos dos judeus. Os idumeus, eles também são chamados de edomitas. E edomitas, também chamado de Edom. E quem é Edom? Edom é filho de Esaú. Quem é Esaú? Esaú é irmão de Jacó. Porém, ainda que o conflito existente entre Jacó e Esaú fosse resolvido lá atrás, porque quando Jacó sai da casa de Labão e está indo para a terra da sua possessão, ele tem um problema. O problema é o meu irmão Esaú. O meu irmão Esaú quer me matar. Na mente dele ele ainda quer matar, porque Esaú perdeu a sua primogenitura, ou seja, na realidade ele vendeu por um prato de lentilha. Jacó o comprou, mas Esaú colocou no seu coração matar o seu irmão Jacó. Por isso a sua mãe o mandou para a casa de Labão. Queridos, eu sei que é história, mas eu me propus a trazer história, porque nós precisamos entender história. É a nossa história, irmão. Eu já vou chegar na igreja. E aí então, Esaú e Jacó ficaram bem. Agora já não é mais Jacó, porque no Val de Jaboque seu nome é trocado de Jacó para Israel. E aí agora Esaú e Israel estão bem, mas os seus descendentes não. Os edomitas, ou os idumeus, eles sempre foram inimigos de Israel. E agora, um dos membros macabeus, não me recordo o nome, eu teria que procurar na história, eu até tenho o nome dele anotado, mas ele chegou e vendeu modo de dizer, entregou nas mãos de Roma, que está em ascensão, o povo judeu. Agora, judeu que aparentemente estava livre, tornou-se escravo, mas tinha que se cumprir. Queridos, foi um período muito difícil para Israel, o período dos macabeus. Foi um período aonde nós costumamos chamar na escatologia de uma pré-tribulação, ou uma pré-grande tribulação, aonde sírios sacrificaram até uma porca no altar do sacrifício, e isso os judeus não aceitavam.
Foi um momento muito difícil para eles. E eu quero abrir um parênteses aqui para nós, irmãos. Obedeçamos ao Senhor. Devemos procurar fazer a vontade do nosso Deus. Pois, eu estou aqui tentando ver a hora ali. Eu não gosto de extrapolar do horário. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus quer total obediência. Observe bem que a nação de Israel era a nação que deveria mostrar às demais nações quem era Deus. Que acima dos deuses existentes, criados pelas nações, havia um Deus eterno, soberano, maravilhoso, e que estava na frente das batalhas, e que eles deveriam obedecer à lei de Deus, o que eles não fizeram. Não deveriam misturar-se com o povo das nações, nem dar suas filhas em casamento, e nem tomar deles para cá, enfim, não deveriam adorar aos deuses das nações, mas tudo isso eles erraram e fizeram. Queridos, nós temos uma escritura nas nossas mãos, e a vontade de Deus está na escritura. Nós precisamos observá-la para andar conforme nela está escrita. Agora, nós chegamos a um império, ao quarto império, ao quarto animal, espantoso, terrível, forte, guerreiro, e tornou-se um império. E nós vemos a sua maldade, a sua crueldade. Eu acho interessante que quem está em Roma, reinando em Roma, são os Césares. Mas observe bem que na região de Israel, na região da Palestina, quem está no comando sob um título de rei, mas na realidade era um rei que estava debaixo de um outro rei, porque nenhum Herodes era rei suficiente. Ele era um rei porque estava reinando naquele momento, mas estava debaixo de um domínio de um César. Observe bem que quem está comandando, dominando, reinando, vou ficar com o reino, são os Herodes. É só observar os evangelhos e nós vamos ver os nomes deles. E aí, quem é que nasce nesse quarto império? Jesus. Jesus, ele é aquele que quando nós olhamos lá no Gênesis, ele é a semente da mulher. Jesus, ele é aquele que Deus o chamou de Noé, porque Deus envia um dilúvio, e nesse dilúvio Deus poupa Noé e a sua família, e dentre os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Deus escolhe a descendência de Sem, e dentro da descendência de Sem, na família de Terã, Deus escolhe um homem chamado Abraão, filho de Terã. E de Abraão,
Deus chama Jesus, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Deus então, Ele vem preparando todo o caminho para a chegada de Jesus. Observe bem que Jesus, Ele é filho de Davi. E Jesus chega exatamente no período do Império Romano. Eu acho interessante que quando Jesus chega, logo nós notamos a fúria dos idumeus, porque quem está reinando ali naquele momento é Herodes o Grande. Quem é Herodes? Herodes, todo Herodes é um título. Herodes é um idumeu. Queira ou não, irmão dos judeus, porque eram filhos de Jacó lá atrás. Mas observe bem que quando os magos chegam, ele vem seguindo, os magos vêm seguindo por uma estrela. Mas eu acho tão interessante o controle de Deus sobre as coisas, que quando chega na cidade de Jerusalém, a estrela some da vista dos magos. Não são 3, tá? A história por aí conta 3 reis magos. A Bíblia não diz que são 3 os magos. E eu acho interessante que a estrela de Davi, ela desaparece da vista, porque Deus tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é anunciar a chegada do Rei dos Judeus. Agora cheguei no texto. E observe bem que aqueles homens chegam para Herodes assim: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Opa, mexeu, né? Mexeu. E Herodes então, vou correr no assunto, tenta matar os meninos, tenta matar o menino. Como não consegue, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por isso o texto, Raquel chora por seus filhos. Queridos, o tempo vai passando. Jesus cresce. Jesus cresce exatamente dentro desse império. Império Romano. E esse império foi um império muito tenebroso. Não sei se o tempo vai dar, mas vamos lá, até onde o tempo nos deixar ir. Jesus, ele, antes dele passar pela cruz, antes dele chegar na cruz, no seu ministério terreno, em um dado momento, ele chega diante dos seus discípulos e faz-lhe uma pergunta muito importante. E ele diz assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles dizem para Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. Em outras palavras, cada um diz uma coisa. Jesus então vira a pergunta para eles: e vocês, que dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação! Queridos, eu pergunto, nós sabemos quem é o nosso Cristo? Se esta pergunta for feita a mim e a você, qual será a minha resposta e a sua resposta?
Será que a minha resposta será: Ele é um abençoador? Jesus, Ele é aquele que quando eu estou em necessidade, Ele vem e supre as minhas necessidades. Quem é Jesus? Jesus é aquele de que quando eu estou triste, eu vou para a igreja, dobro o meu joelho e saio de lá alegre. Seriam estas minhas respostas? Mas a resposta de Pedro foi: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus para Pedro foi: Eu digo que tu és Pedro, um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, ele estava falando dele próprio, edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E eu acho interessante que ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, queridos, ali está a primeira menção a respeito da igreja, a respeito deste corpo maravilhoso chamado igreja, este corpo que é um organismo vivo, este corpo que não é daqui da terra, apesar de ser composta por homens terrenos, por homens da terra, mas este corpo não é da terra. Este corpo, ele é um corpo espiritual, porque o que tem dentro desse corpo é do céu. Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus foi até a cruz, 40 dias após a sua ressurreição. Jesus foi assunto ao céu. Mas eu acho interessante que quando ele está diante de 500 aproximadamente, ele começa a subir, mas antes ele diz assim: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele então começa a subir. E ao pé do monte, ou seja, onde ele estava, tem 2 varões, 2 anjos, que olha para a multidão e diz assim: Varões galileus, por que olhais para cima? Do modo como viste subir, um dia ele há de voltar. Jesus veio a primeira vez como homem. Jesus veio a primeira vez para resgatar o homem do pecado. Jesus veio resgatar o homem da ira, da morte. Mas um dia ele há de voltar. E a sua segunda vinda, ela será dividida em 2 partes. A primeira parte, Jesus voltará até os ares. Paulo fala em Tessalonicenses, ele diz que não quero que ignoreis a respeito dos que dormem. Na ressurreição, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e num piscar de olhos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Parece uma contradição, mas não é. Os varões, os anjos disseram: Varões Galileu, porque olhaste para cima, do modo como viste subir, um dia ele há de voltar. Eu disse que a segunda vinda de Jesus, ela é dividida em 2 fases. A primeira fase era o arrebatamento da igreja, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Observe bem que no sonho profético de Nabucodonosor, após
As pernas, depois do ventre de bronze, tem as pernas que é de ferro. E na visão de Daniel, o quarto animal terrível não dá para comparar com algum animal da terra, porque ele juntou nele a velocidade, a força de um leão, as garras, também a força de um urso, a rapidez de um leopardo. Ele juntou tudo nele, a ponto de Daniel olhar e não poder dizer é isso ou é aquilo. É um animal espantoso. Observe bem que no sonho profético é as pernas de ferro, mas na visão de Daniel é um animal espantoso. Mas eu acho interessante que um dia Jesus há de voltar. Observe bem que Zacarias diz que ele pisará o Monte das Oliveiras e ele se fenderá. As Escrituras diz que ele virá com poder e grande glória. Na subida da igreja, no arrebatamento da igreja, ninguém verá. Não, ele virá até os ares, mas todos sentirão. Queridos, imaginem, vamos imaginar o que seria ou como será o arrebatamento da igreja. Para nós, aqueles salvos e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que pertencem à igreja invisível, a igreja, a genuína igreja, a verdadeira igreja, eles ouvirão, nós ouviremos o soar da trombeta, porque a trombeta soará, e quando ela soar, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, e num piscar de olhos iremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas como será na terra? Observe bem que os pés da estátua, ela é parte de ferro e ele é parte de barro. Observe bem que após isto, uma pedra ela é cortada do monte sem auxílio de mãos, e esta pedra ela esmiuça a estátua, começando pelos pés de barro e ferro, pelas pernas de ferro, pelo ventre de bronze, pelo peito de prata, pela cabeça de ouro. Ela vem subindo de baixo para cima. Observe que na visão de Daniel, observe bem que há 10 reinos, e nesses 10 reinos levanta-se um outro reino menor, porém mais forte, que derruba 3 reinos, 3 chifres, são considerados como chifres, são 10 chifres na visão, que representam 10 reinos, são 10 chifres, depois surge um chifre menor, porém muito forte, e esse chifre menor, ele tem olhos, e ele tem boca, ele vê, ele fala, e o texto em que nós lemos diz que ele fala blasfêmias, ele fala coisas terríveis. Haverá um período chamado de a grande tribulação. Após o rapto da igreja, a igreja vai estar com Cristo diante do tribunal de Cristo, não para condenação, mas para galardão. E enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro,
no tribunal de Cristo, na terra estará acontecendo um período de 7 anos de grande tribulação. Vocês imaginam como será esse período? Esse período, observe bem que ele é uma extensão. Ele é também chamado de a última semana das 70 semanas de Daniel. E haverá um transtorno tremendo. Eu disse que aqueles que subiram foi uma bênção, mas e para aqueles que ficaram? As crianças, no seu estado de inocência, todos subirão, porque não conhecem o pecado, não sabem o que é pecado, não discernem o pecado, não conhecem o esquerdo do direito, não sabem o que é certo nem o que é errado. As suas mamães perdendo os seus filhos, as famílias perdendo o seu ente querido. Porque quantas famílias, o pai é cristão, a mãe é cristão, mas tem filhos que não são. Quantos, ao inverso, tem filhos que são cristãos, mas tem pais que não são cristãos, que não tiveram encontro com Jesus. E os filhos vão esperar mamãe e papai em casa e não vai ter mais. Em outra ocasião, mamãe estarão esperando os filhos e eles não virão mais. Quantos acidentes serão causados? Imaginem vocês o transtorno, o caos que ficará no mundo. Imaginem em todas as nações da face da terra haverá destruição. E é aí que aparece esses 3 sujeitos, chamado de a besta, dragão e o anticristo. Serão pessoas com potencial muito alto de dominação, de persuasão. Falso profeta, aquele que vai aproveitar a ocasião para poder tentar consolar, confortar o governo, que diante de um caos vai estar tentando apaziguar a situação. Calma, existe solução. Isso foi uma catástrofe, não sei o que aconteceu, não sabemos explicar, mas vai dar tudo certo. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Por um período de 7 anos, será a atuação infernal, a atuação do inferno maligna. E esta grande tribulação, esse período de 7 anos chamado de grande tribulação, esse período ele é dividido em 2 fases também. A primeira fase ela é chamada de falsa paz. E a segunda fase ela é chamada de grande tribulação, ou como as Escrituras costumam chamar, angústia de Jacó. Será um período jamais visto. Observe bem que nesse exato momento a igreja vai estar com Cristo. É bom isso, né, irmão? A igreja está com Cristo. Mas enquanto isso, Israel vai estar passando por um aperto muito grande aqui na terra, aonde haverá uma falsa paz. E dentro desta falsa paz, esse líder político, ele vai unir as nações confederadas para fazer guerra contra os santos do Senhor. O texto que nós lemos.
contra os santos do Senhor. Quem são os santos? Não é a igreja. Não, a igreja vai estar com Cristo nos céus, porque estará acontecendo nos céus as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. A igreja vai estar lá, mas na terra estará se cumprindo a última semana de castigo de juízo que Deus deu sobre Israel. Porque as 70 semanas, elas foram divididas. Entre essa vez a hora para mim, minha filha, fazer um favor. 9:09. Já vou encerrar, meu pastor. A igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, não para condenação, mas para galardão por aquilo que tenha feito na face da terra, enquanto militamos nesta terra. Mas Israel estará cumprindo a 70ª semana de Daniel, que é dividida em 2 fases de 3 anos e meio. Por isso, o texto diz: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, chamado de a grande tribulação, ou angústia de Jacó. E o diabo, o adversário de Israel, da igreja, mas com a igreja ele não pode, porque a igreja tem um Cristo que cuida dela. A igreja tem o Espírito Santo que orienta ela. A igreja verdadeira, a igreja que nós não sabemos, a igreja universal estará protegida, mas Israel estará na face da terra. E eu disse que o diabo fará uma coligação, vai juntar as nações para matar, para destruir, porque o diabo sempre teve sede na semente da mulher, e a semente da mulher, ele sempre teve sede, e ele vai unir. Eu vou parafrasear, porque eu não tenho números, ninguém tem. Ele vai chegar, vai para esta nação: olha, nós vamos fazer guerra contra Israel, porque Israel se rebelou contra nós e nós precisamos lutar contra Israel. Você de acordo? Sim. Chega para outra: nós vamos fazer guerra com Israel, você é de acordo? Não. Chega para outra, faz a mesma pergunta: você é de acordo? Não. Chega para outro: você é de acordo? Sim. As nações lutarão contra Israel. Propósito de Deus, irmão. Aquele Israel que gritou lá atrás: crucifica-o, crucifica-o, vai reconhecer naquele grande dia. A nação de Israel será salva, mas debaixo de sofrimento, debaixo de dor. E congregarão as nações contra Israel. E quando Israel estiver quase que aniquilada, aí sim se cumprirá a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Cristo descerá com poder e grande glória e lutará em favor de Israel, lutará em prol de Israel, e ele vai apanhar o diabo e vai prender por 1000 anos. É um outro assunto, eu vou encerrar aqui que a hora não dá mais. Mas Israel, o reino será dos santos. Eu quero encerrar
dizendo para você uma coisa: o governo é teocrático, começou lá em cima. É Deus quem está no comando. Adão peca, Deus não perdeu o controle, comando. Vem vindo. Deus chama Noé, é Deus que está no comando. Governo teocrático, juízes, até Samuel, Deus está no comando. Entra o governo, reinado, porque o povo pede um rei. Agora o povo tem um rei. E Samuel, quando reclama com Deus, vai falar com Deus, Deus diz para ele assim: não, Samuel, o povo não rejeitou a você, o povo rejeitou a mim. Mas o governo lá na frente voltará a ser do Senhor, dos santos. Hoje o mundo jaz no maligno, mas Deus nunca perdeu o controle do mundo. E você vai me perguntar assim: mas pastor, e a igreja? Ela só subiu, ela houve as bodas do Cordeiro, tá? A igreja hoje é noiva, amanhã ela vai ser esposa, tá? Beleza, ela foi galardoada. E aí, acabou? Não. As Escrituras nos diz que nós reinaremos com o Senhor. E lá no final, agora eu vou pular. Pulei milênio, pulei juízos, tribunal dos bodes, das ovelhas, pulei. Agora chegamos no julgamento do trono branco. A igreja está com Cristo, reinando. Julgamento do trono branco. Nesse julgamento, todos os que morreram sem Cristo, sem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, desde Adão até aquele dia que eu não sei quando será, ressuscitarão, mas não para a vida eterna, mas para a morte eterna. Aí as pessoas dizem assim: todo caminho leva a Deus. Bom, caminho da salvação é Cristo, mas todo joelho se dobrará diante dele. E a Bíblia chama esta ressurreição dos ímpios, ou dos mortos, sem Cristo, a Bíblia chama de a segunda morte, porque eles ressuscitarão e serão condenados e lançados no inferno, juntamente com o diabo, seus anjos, para ali arder, ranger de dente, sofrimento por toda a eternidade. E a Bíblia chama de a segunda morte, porque para a primeira morte teve a oportunidade, para a primeira morte teve a chance de retorno, bem que os anjos gostariam de ter essa oportunidade, mas não tiveram, mas os homens tiveram. Para a primeira morte, a oportunidade é Cristo. Para a primeira morte, a vida chegou através de Cristo. E se há alguém entre nós que ainda não tem esta vida, hoje é o dia aceitável. É hoje o momento de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de Jesus Cristo, para não chegar até a segunda morte, porque lá, hoje Jesus Cristo é Salvador, hoje Jesus Cristo é restaurador, hoje Jesus Cristo é reconciliador, mas amanhã Ele será juiz, e aí não terá mais solução. Para a segunda morte, não haverá mais solução. Eu quero... Rapidinho, tá, meu pastor? Enquanto eu louvo ao Senhor com um hino, eu quero convidar você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que venham aqui.
Podem vir, tá? Aqueles que não aceitaram Jesus, não têm Jesus, enquanto nós louvamos. Ele é o 469. Ele diz assim: quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até do mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória anunciar. Glória, glória e aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu quero estar lá, irmão. Eu não quero ficar, você também não. Não quero fazer parte da igreja apóstata, não. Será triste para aqueles que ficarem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus, meu pastor.